Olá, guerreiros e guerreiras do canal O Imbatível. Prepare-se para desbloquear o líder escondido aí dentro de você. Hoje nós iremos dar continuidade à Arte da Guerra de Sun Tzu. Vamos para a parte 2. E eu quero que você pense o seguinte: estamos em um mundo onde a estratégia é rei. Por que tantos de nós ainda lutamos às cegas? Sem estratégia, sem objetivo, sem foco. Quantas vezes você se viu em uma reunião de negócios sentindo que o seu adversário já estava ou já prevendo os seus próximos passos? Ou em uma discussão familiar onde as palavras viram armas descontroladas, né? E a arte da guerra não é só sobre combates físicos, é sobre a arte sutil de vencer sem lutar, de conhecer o inimigo e a si mesmo melhor do que nunca. Perfeito? Então, neste resumo de hoje, nós vamos desmontar essa obra-prima, peça a peça, revelando lições que transcendem o tempo. E se você quer saber mais, veja o nosso vídeo anterior, curta, comente, compartilhe e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo transformador. Meu nome é Otomar Pereira de Pereira, eu sou coronel veterano do quadro de oficiais combatentes da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, sou neuropsicopedagogo, hipnoterapeuta e este é o seu canal O Imbatível. Mas antes de mergulharmos, no resumo completo, eu quero que vocês imaginem um quadro, que eu vou pintar para vocês. Imagine a China antiga, um caos de reinos, em guerra constante, onde a sobrevivência dependia não da força bruta, mas de astúcia afiada. Então, Sun Tzu, que foi um general lendário, ele destilou sua sabedoria em 13 capítulos, que a gente já vem sempre falando, capítulos curtos, mas que são explosivos e que ensinam que a verdadeira vitória é planejada antes mesmo do primeiro golpe. Está faltando muito isso hoje, planejamento. E o melhor, essas lições se aplicam hoje da mesma forma que antigamente, que era no campo de futebol ou até na negociação de um salário melhor. Interessante, né? Se você está pronto para elevar seu jogo, aperte o play e siga até o final, porque eu vou compartilhar não só o que Sun Tzu disse, mas como você pode usar isso para conquistar as suas batalhas. Bacana, né? Então vamos lá, curta, compartilhe e se inscreva para estar sempre recebendo mais conteúdos. Vamos nessa? Então prepare a sua mente como um guerreiro afiando a espada. A batalha pelo sucesso começa agora. E galera, bem-vindos de volta. Agora que estamos aquecidos com essa nossa introdução, vamos ao que interessa. Um resumo profundo de A Arte da Guerra de Sun Tzu. Eu adoro muito esse livro, já falei isso para vocês, porque ele não é só teoria, é como nossa, barulho, né? Mentor antigo sussurrando estratégias aqui no meu ouvido durante uma crise. Vou falar do contexto histórico em que esse livro aqui ele foi escrito, dar uma pincelada rápida no autor, resumir os capítulos principais, Semana passada foi um plano, e por fim trazer tudo isso para os dias de hoje, mostrando como aplicar esses ensinamentos na sua vida real, que eu acho que é isso que você quer. Então vamos imaginar que estou lendo isso para você, como se fossem amigos, conversando sobre como virar o jogo da vida, porque nós somos amigos. Pronto? Então vamos lá. Primeiro, como eu falei para vocês, o momento histórico. A arte da guerra ela vai ser escrita durante o período da primavera e outono, lá pelo século V a.C., na China antiga. Era uma época de caos total, e eu quero que você pense em uma espécie de um Games of Thrones da vida real.
entre os reinos Qi, Wu e Shu. Todos esses três reinos brigando então pelo poder. A China estava dividida em estados feudais e as guerras eram constantemente brutais e decididas não só por exércitos enormes, mas por táticas inteligentes. Foi nesse turbilhão que esse nosso livro ele vai ser escrito e provavelmente compilado a partir de tradições orais e textos mais antigos. Não era um manual para amadores, tá? Era para generais e reis que precisavam sobreviver em um mundo onde um erro significava a extinção do seu império. Os textos mais antigos que nós vamos estar encontrando, como os Slips de Bambu de Yang Keqiang, de 1972, confirmam que partes do livro datam de pelo menos 100 anos após a suposta vida, né, o período que viveu o Sun Tzu. Mas o núcleo foi formado entre os anos 500 e 430 a.C. Era o fim de uma era feudal e o começo de um período dos estados combatentes, onde a estratégia se tornava mais importante que a força bruta. Interessante, né? Vamos lá, estratégia. Agora sobre o nosso autor, né, o Sun Tzu, que eu já falei um pouco, que significa mestre Sun. Ele é tradicionalmente ligado a Sun Wu, que foi um general do estado de Qi. Ele vai ter vivido lá pelo século VI a.C. Segundo a historiadora Sima Qian, em sua obra Shiji, Sun Tzu impressionou o rei Lu de Wu ao treinar as 10 concubinas da corte para marchar como soldados disciplinados. Depois a gente vai falar só sobre isso. Isso ajudou Wu a se tornar uma potência, desafiando o estado de Shu. Mas, olha, há debates sobre isso aí. Alguns estudiosos acham que Sun Tzu pode ser uma figura lendária, ele não teria nem existido, inspirada em Sun Bin, um estrategista lá do século IV a.C., que estudou muito as obras do mestre Sun Tzu. De qualquer forma, o que importa é que ele era um gênio militar, tá? Ele foi focado em psicologia, liderança e ética, não só em matar. Então, ele enfatizava vencer sem destruir tudo, o que era revolucionário para a época, porque naquela época passava o rodo em todo mundo. O livro, como eu já falei, ele tem 13 capítulos curtos, e cada um focado em um aspecto da guerra, mas escritos de forma poética e concisa. Tipo os aforismos, né? Que você pode tatuar no braço. É como um guia de bolso para a vida. E eu vou resumir capítulo por capítulo, destacando as lições-chave, mas de um jeito pessoal, como se eu estivesse aplicando isso na minha vida, tá? Então, no capítulo 1, são chamados cálculos iniciais ou planejamento. Então, aqui o Sun Tzu diz que a guerra é um assunto grave e deve ser calculada com base em 5 fatores. O Dao, que é o caminho moral, o céu, que são estações e tempo, a terra, que é o terreno, o comando, que tem a ver com a disciplina, e é com a liderança, e a disciplina, que é a gestão. Ele lista 7 elementos para comparar forças, como moral, capacidade do general e recurso. Minha lição favorita, assim, que eu tenho mais interessante, aquele que conhece o inimigo. Olha só que interessante. E assim mesmo, lutará sem batalhas, sem perigo. É sobre autoavaliação honesta antes de agir. No capítulo 2, iniciando a batalha ou fazendo a guerra, fala de economia da guerra. Vencer rápido para evitar custos altos. Uma vitória prolongada, ela é prejudicial. Ele enfatiza capturar recursos do inimigo em vez de destruí-los. Para mim, isso é como gerenciar energia de um projeto, tá? Não gaste tudo de uma vez. É importante qualquer combate que se torne lento, e nós estamos acompanhando aí guerras pelo mundo lentas,
se tornam desgastantes e prejudiciais, que até o significado da vitória ele se perde. Então planeje bem, haja rápido e conclua o seu objetivo de forma precisa. No capítulo 3, planejando um ataque ou ataque por estratégia, a ideia é que a suprema excelência é subjugar o inimigo sem lutar. Priorize unidade sobre tamanho. Ataque, estratégia, alianças, exército e cidades. Conheça o inimigo e a si mesmo. Isso aí é clássico. Se você vai entrar num combate, você tem que saber as suas capacidades, as suas limitações e conhecer também as capacidades e limitações do seu inimigo. Importante isso, ok? Capítulo 4. Formas para perceber ou disposições táticas. Defenda até estar seguro. Ataque quando houver oportunidade. Não crie chance para o inimigo. É sobre paciência e timing. Algo que eu uso muito em minhas negociações. Só ataque com a certeza da vitória, ok? No capítulo 5, a disposição do poder ou uso da energia. Use criatividade e timing para criar o momento, a hora adequada. Como uma avalanche, comece pequeno, cresça imparável. Eu sempre costumo, ao ver esse capítulo, lembrar das palavras de um antigo comandante que eu tive. Quando você chega num ambiente que você é uma autoridade, ou pelo menos considera-se uma autoridade, nunca sente nas primeiras fileiras. Sente um pouco mais para trás e deixe que as pessoas, ao perceberem a sua presença, o conduzam para frente. Porque é muito desagradável você sentar nas primeiras fileiras e ser convidado a sentar mais atrás, pois não é a maior autoridade presente. Então, comece pequeno, cresça imparável. O capítulo 6, fraco e forte. Oportunidade vem das fraquezas do inimigo. Seja como água, adapte-se ao terreno. Flexibilidade. Apareça onde não é esperado. Capítulo 7. Exércitos em contenda ou manobras. Evite conflitos diretos. Vença quando for inevitável. Cuidado com fadiga e suprimentos. Capítulo 8. 9 contingências ou variações táticas. Flexibilidade é chave. Adapte-se às mudanças. Não repita táticas vencedoras. O inimigo aprende. Você só perde uma vez. E você aprende. Nunca esqueça disso. Você só perde uma vez. Flexibilidade. Adaptação. Não existe fórmula pronta. Existe apenas aprendizado no campo de batalha da vida e na guerra. Capítulo 9. Colocando o exército em campo ou marcha do exército. Avalie as intenções do inimigo pelos comportamentos. Posicione-se em terrenos favoráveis. Posicione-se em terrenos favoráveis. Capítulo 10. Conformações das terras ou classificação do terreno. Analise resistências, distâncias, perigos, barreiras. 6 tipos de terreno. Cada um com seus prós e contras. Leia lá no livro. Capítulo 11. 9 tipos de solo ou as 9 situações. De dispersivo a mortal. Cada situação exige foco específico. Motive tropas em situações desesperadas. Capítulo 12. Ataques com fogo.
Use o ambiente como arma. 5 alvos, 5 tipos de ataques. Responda rápido a incêndios. O ataque por fogo tem a ver com a agressividade do momento de combate. Já dizia Pedro Grande, é com fogo que se vence as batalhas. Reforce a sua artilharia. Então provoque o caos, leve o caos. Seja rápido. Viram que a estratégia de Sun Tzu tem tudo a ver com conhecer-se assim, convencer-se o seu inimigo, conhecer o terreno, ter uma estratégia e ser rápido. Economia de meios e recursos. Capítulo 13. Usando espiões. Inteligência vital. Tá? Ele vai apresentar 5 tipos de espiões. O conhecimento prévio é divino. Eu digo que, ainda mais na atualidade, o conhecimento é o grande campo de batalha. Mais do que lutar por terreno, hoje se luta por domínio do conhecimento. Isso aí é importante. Por isso, essas restrições, pode divulgar, publica, não publica, derruba, não derruba. A guerra de 5ª geração, em qualquer ambiente, parte do princípio de quem domina o conhecimento, domina o campo de batalha. Ok? Então, esses caminhos, eles formam um todo coeso, estratégico. Tem muita estratégia sobre força. Deception, adaptação e conhecimento. Deception é um tipo de operação, tá? Agora, a parte que eu mais gosto. A transposição prática para os dias atuais. Então, a arte da guerra não ficou no passado, tá? Ela é usada em negócios, esportes e na vida cotidiana. Em negócios, como CEOs de empresas, como a Apple, Google, eles aplicam. Conheça o inimigo. Vira análise de mercado. Saiba seus concorrentes melhor que eles mesmos. Deceptions. Lançamentos surpresas de produtos. No livro de Jovan Mill, ele diz que minimizar custos é como campanha de marketing eficientes. Vença rápido, sem esgotar recursos. Nos esportes, treinadores como o Phil Jackson, da NBA, eles usavam Sun Tzu para motivar times. Explore fraquezas do oponente, como um jogo de futebol, onde você ataca o lado fraco da defesa. Na vida diária, aplique em conflitos pessoais, vença as discussões sem brigar, usando empatia para subjugar sem lutar. Schopenhauer, em negociações salariais, calcule forças, suas skills versus o mercado. E o time. Para a liderança, motive como Sun Tzu, recompensas e punições justas. Recompensas e punições justas. Alguns líderes só punem, não elogiam. Isso é muito ruim. Mantenha essa autorreflexão, isso aí vai estar evitando o burnout. No LinkedIn, Krishna K fala de aplicar em startups flexibilidade em pivô rápido. Em esportes, o Reddit menciona resolução de conflitos modernos. Melhor vitória é evitar a luta. No dia a dia, use espiões como network. Colete informações antes de decisão. Nunca decida de afogadilho. Busque mais informações sempre. Sun Tzu, ele ensina ética. Guerra é o último recurso. Priorize a paz. Aplique isso em relacionamentos. Entenda o parceiro para a harmonia. Quando você trabalha com finanças,
Planeje como lá no capítulo 1. Calcule risco antes de investir. No blog Tutor ABC, lições para a vida pessoal incluem paciência e adaptação. Em negócios, a arte da guerra inspira livros como Sun Tzu for Business, táticas para vendas, como aparecer onde o cliente não espera. No vocal média, é sempre sobre liderança. Motive equipes como tropas. Eu uso isso no meu canal. Planejo conteúdo sabendo que o público quer e ali eu ataco. Por isso que eu estou construindo esse nosso canal, o canal Imbatível, e busca a formação de uma mente milionária, que é isso que você quer sair das contas, quer se planejar e quer atuar. Então eu busco e eu vou ali e eu entrego o que o meu público quer. Eu ataco esses gaps de mercado, né? Experimente na próxima reunião avaliar os 5 fatores. Você vai ver essa diferença, tá? Intenso, né? Mas transformador, né? A arte da guerra, ela é assim, é eterno, porque ela é humana. Então aplique e veja a vitória surgir. Então pratique isso diariamente, tá? Transforme o seu pensamento e você vai ver o milagre acontecer. É um exercício. Dia a dia, faça isso. Gostou? Eu sou Otomar Pereira de Pereira, sou coronel veterano do quadro de oficiais combatentes da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Sou neuropsicopedagogo e hipnoterapeuta. E se esse vídeo te inspirou, já sabe. Curta, comente aqui embaixo o que mais te marcou. Compartilha com aquele amigo que precisa ouvir isso. Ative o sininho para não perder os próximos episódios. Todo sábado no YouTube e também no nosso Instagram. Um livro, uma história, uma transformação. E nunca se esqueça, seja imbatível.